Neste episódio, o podcast Marketing por Idiota. A saturação de conteúdos genéricos feitos por IA e a identidade das agências de marketing. Fiquem por aí. Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde eu, Diogo Abrantes da Silva, hoje estou acompanhado, na verdade, com Bruno Lisboa. Olá, olá. Olá, Bruno, como estás? Está tudo bem? Tudo ótimo, melhor ainda agora aqui com você. Boa. Então, gente, hoje temos aqui um convidado. Eu já vou pedir para o Bruno se apresentar, porque é a primeira vez, aliás, que o Bruno está aqui connosco. Só não se esqueçam que temos o nosso grupo do WhatsApp em w.marketingporidiotas.pt, onde vocês podem escrever a sua URL e então vão ter acesso direto ao nosso grupo de WhatsApp. Mas, Bruno, a nossa comunidade ainda não te conhece. Quem és tu? O que dizem os teus olhos? Estou a brincar. Conta-me coisas. Olha, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui, de ter a oportunidade de conhecer o estúdio ao vivo aqui. E eu sou fã de vocês. E então, meu nome é Bruno Lisboa. Eu sou brasileiro, português e italiano, uma mistura que acabou chegando aqui em Lisboa. E acho que por ter Lisboa no meu nome foi sempre um lugar que eu tinha que ter a experiência de morar um dia aqui em Lisboa. Estava ditado, não é? Estava no meu destino. Isso. E então, eu estou 8 anos aqui em Portugal. Sou co-criador da agência Livre Para, que é uma agência de marketing e comunicação voltada para consumo consciente e impacto social. Então, a ideia, junto com o meu parceiro e com o meu marido, nesses 8 anos, que a Livre Para existe, é como é que a gente consegue transformar a internet e as redes sociais num ambiente mais divertido, mas também com conteúdo que faça sentido para as pessoas e que toquem assuntos sérios, mas que a gente possa se divertir no processo. Então, Opa, a gente... boa. Gosto de diversão no processo, gosto. Assim, as redes sociais, a internet, relativamente na história da humanidade, é algo novo. Então, acho que especialmente com as redes sociais, é normal a gente ter percalços de como aprender a usar de maneira democrática uma ferramenta globalizada agora. Então, a gente não quer desistir de que a internet pode ser sim uma coisa boa, apesar desses problemas que a gente teve com redes sociais, por exemplo. E tem, não é? Então, a Livre Para, a nossa agência, é uma resposta a isso para ser uma onda de positividade na internet. A nossa ideia não é ignorar as verdades ou fatos, é falar sobre o que está acontecendo, mas também ser aqueles que falam de um ângulo positivo. Então, tem espaço para todo mundo conversar na internet e esse é o nosso objetivo. Então, isso se conectou com nossos valores de consciência ambiental, de trabalho com imigração, com troca de culturas, isso reflete nos nossos conteúdos. Então, a gente trabalha com impacto social, criando eventos, criando parcerias com marcas que representam essa ideia de consumo consciente, de fair trade, de troca justa com o cliente. E a gente fez trabalhos esses anos aqui em Portugal com a Comissão da União Europeia, com a Lush Portugal, que é uma de cosméticos, né, de origem justa, e outros clientes que a gente sente que faz sentido compartilhar essa nossa história. Gente, já vamos ao tema do Bruno, que eu desafiei o Bruno a trazer hoje, mas nós esta semana estamos aqui então 2 vezes por semana, portanto não se esqueçam de subscrever para terem acesso ao episódio automaticamente no vosso telefone, onde ouvirem. Bem, Bruno, vamos lá, então que tema é que tu nos trazes hoje? Então, o tema que eu decidi trazer hoje é sobre a saturação dos conteúdos de inteligência artificial nas redes sociais, na internet, e como é que está sendo a resposta das agências, como pode ser a resposta das agências de comunicação e de marketing para essa saturação, né? Porque como a ferramenta está cada vez mais de inteligência artificial, diferentes ferramentas estão cada vez mais democráticas e na mão de todo mundo, também está sendo algo que está mais fácil para qualquer um criar conteúdo. Isso. Né? Então, isso que eu queria conversar sobre como é que as agências vão responder a essa democratização da criação de conteúdo, por exemplo. Porque tem um lado positivo de que, imagina, se eu tivesse 14 anos em casa, com a imaginação que eu tinha antigamente de criança, assim, adolescente, e pudesse criar vídeos, sabe, desenhos com inteligência artificial, eu estaria muito realizado. Sabe, todas as minhas ideias, brincadeiras poderiam virar quase um filme praticamente na internet. Então, como é que a gente vai falar que não é para essas pessoas fazerem, não usarem essa ferramenta? Não é. Só que a gente tem que se adaptar a essa democratização desse uso, tanto com leis, claro, mas também como é que as agências vão responder a essa oportunidade que todo mundo pode criar. Qual é o valor que a agência vai estar entregando, o seu diferencial, né? Então, uma visão minha para a resposta dessa criação de conteúdo, a saturação de conteúdos, e realmente as agências entenderem qual é o seu nicho, sabe? Qual é o mercado que vocês mostram que tem especialidade e que podem realmente agregar
algo para a estratégia do cliente. Por exemplo, a Livre Para é focado em consumo consciente, impacto social e o social good, né? Conteúdos assim. Então, durante esses anos, a gente vem buscando clientes que querem trabalhar com um propósito, querem criar conteúdo positivo e recusando alguns clientes que não entendiam esse propósito ou que não era a ver com o DNA da marca. Então, não combinava com a gente. Então, acho que isso foi um caminho que nós encontramos e que acho que as marcas e agências vão encontrar, é de como podem estar mais próximos da criação de estratégia dos clientes e não só estar ali para criar post. Claro. E não, ia só trazer, porque lá está, ou seja, tem que também haver, não é só uma parte da agência, mas tem que haver também a abertura do cliente, não é? De estar disposta a conseguir extrair essa experiência que a agência tem, não é? Ou seja, esse fit entre a agência e o cliente é muito importante para que haja essa abertura de aceitação de, ok, então estamos alinhados, esta é a nossa experiência, isto é o que eu vos consigo trazer de valor, não é? Exatamente. Eu acho que as marcas vão procurar agências que tragam esse sentido de comunicação e de integração com a estratégia que eles querem botar para o mercado. Achas que não é só a agência mais barata? Ao longo prazo, a agência mais barata eu acho que vai acabar mostrando... A própria agência não vai conseguir criar conteúdo tão original que tenha algum diferencial. Porque se é barato demais, algum lugar ali vai cair na inteligência artificial e vai acabar criando algo genérico. Se a marca está investindo, tem uma proximidade com a agência, onde quem trabalha com a marca conhece bem o DNA e também conhece o público, acho que isso é um diferencial. Porque é importante, a gente percebe agora, todo mundo tem que ter seu perfil online, seja a marca, seja o indivíduo. Tá? Sua presença online. Então, não necessariamente é só sobre números e seguidores, é de tu ter lá um conteúdo que passa quem tu é, que alguém entra no teu perfil no Instagram, por exemplo, e entende, em alguns posts já consegue entender qual é o propósito da tua marca tá ali no mundo digital. E isso é algo bem feito, porque quando tu entrar no perfil e ver 500 posts feitos por inteligência artificial, tu perde a percepção de valor. Claro. E se tu entra e vê que tem uma curadoria bem feita de conteúdo, pode não ter milhões de seguidores. Exato, e pode ter até sido feito com a inteligência artificial, mas se estiver coeso, e se estiver em linha com a marca, não é? Portanto, assim, pode ainda trazer alguma... Exatamente, os profissionais que aprenderem a usar a inteligência artificial de uma maneira estratégica e bem pensada e que mostre o seu diferencial criativo por trás do uso da ferramenta, eu acho que esse é um caminho, entender, né? Para não ir contra a tecnologia, que não tem o que fazer, veio para ficar e está melhorando a nossa vida em tantos aspectos, mas ao mesmo tempo entender como a gente pode usar de uma maneira inteligente, criativa e que mostre que, ok, tem um pensamento criativo humano por trás dessa criação, tem uma estratégia na conexão dos conteúdos, dos posts, do visual e integração com encontros na vida real também, sabe? Eu acho que isso também é uma maneira de ir contra esse excesso de conteúdo, é que ali seja o online, seja também uma ponte para encontros reais. Acho que eu estou percebendo pelo menos essa vontade das pessoas de se reunirem novamente, presencialmente. E acho que as agências que ajudarem as marcas a promoverem esses encontros e a partir daí criar conteúdo exclusivo às vezes, é um caminho interessante para ir paralelo à inteligência artificial. E vai combater muito este fakeness de AI, não é? Porque depois tu vais ter num evento real, vais ter pessoas reais, não é? E vais conseguir fazer conteúdo real, não é? E então pode ser assim uma fácil arma de sair da fakeness do AI slop. Desculpem, não tem que ser AI slop, mas tem. Sim, porque tá chegando esse momento. As pessoas que acham engraçado os gatinhos de AI slop, e às vezes funciona, talvez funcione ali no TikTok, etc. Mas, o que isso vai render de fruto, além de várias risadas ali, sabe? Ali, tipo, a pessoa viu, legal, a marca é engraçada, a marca é descontraída, mas em questão a longo prazo, né? O que isso vai trazer? Acho que a gente tá chegando num lugar assim de, entendemos, dá pra fazer um monte de brincadeira com IA, mas e o que é útil daqui pra usar, sabe? Achas que vai acontecer isso, que é... e também um pouco em linha com aquilo que estavas a dizer, acho eu, que é as pessoas vão começar a ignorar este IA. Portanto, quando a gente vê os gatinhos por IA, já ficamos,
mais um, não é? Achas que vai começar a acontecer isso? Eu acho que tem um espaço pros gatinhos e cachorrinhos e bichinhos animados, assim. Às vezes a pessoa quer entrar ali pra descontrair um pouco nas redes sociais e quer ver um pouco de besteira. Ok, é normal, eu acho que é isso. Mas pras marcas, pra pessoa ter um seguidor fiel, eu acho que vai participar, eu acho que esse tipo de conteúdo já tá realmente saturando. As pessoas querem entender o que tá aprendendo com aquele conteúdo, né? E a gente depende de quem a marca quer atingir também. Se tu quer ter uma comunidade que é interessada, que participa, que gera algum tipo de reflexo na sociedade do teu conteúdo, acho que vão preferir um conteúdo que tem uma curadoria por trás e bem pensado do que só algo pra chamar atenção pela brincadeira, sabe? Nós tivemos agora o exemplo num dos últimos episódios, nós tivemos o exemplo do Pingo Doce, não é? Que fez um vídeo exatamente com gatinhos, não é? A promover as suas batatas fritas, as suas bolas de Berlim, que foi o último vídeo. Já agora o Pingo Doce não está a patrocinar este momento. Que poderia. Sim, não é? são bem-vindos. Umas bolas de Berlim seriam ótimas, mas eles, por enquanto, não é? Pelo menos neste caso do Pingo Doce, eles conseguiram tirar valor, não é? Conseguiram tirar exposição, os vídeos tiveram bastante exposição, não é? Achas que se havia alguma coisa que... Primeiro, se isto vai resultar a longo prazo, não é? Que ele vai perder um pouco de relevância ou não. E se a agência terá tido um papel muito grande ou se já terá sido o Pingo Doce a passar a agência à frente, não é? Acho que a gente vai ver muito ainda de criação de conteúdo assim que não tem certa grande profundidade feito com IA, é feito ali pra viralizar, em 2 dias a gente já esqueceu do conteúdo, sabe? E acho que isso vai acontecer muito ainda mais com a comunicação tão internacional, e a gente vai ver exemplos de outros países, de outras culturas usando a mesma brincadeira. Replicam, não é? Cada um faz a sua versão. Acho que isso é normal e é muito da globalização hoje com a comunicação. Para cada país vai ter sua versão de um meme, eu acho, sabe? De um meme. Sim. Então, realmente, acho que isso é algo que a gente vai perder um pouco da graça em questão de... não vai mudar a minha decisão de compra, por exemplo, por causa de um vídeo assim. Talvez eu me identifique mais com a marca, que também tem seu valor, por achá-la descontraída ou engraçada, mas ao longo prazo eu não sei se isso vai transformar, acredito que não vai transformar em poder de venda depois, né? Porque... Tem que criar ali um brand awareness, não é? Pode criar aqui... Vai por esse caminho, assim, né? E eu vejo que esse caminho também de se desconectar com esse excesso de conteúdo, de criação de conteúdo artificial, de inteligência artificial, é a criação de cultura, de música, eventos, boas conversas como essa, por exemplo. Acho que isso que é um diferencial que as pessoas querem consumir. E ainda mais com a possibilidade que nem aqui, estou aqui em Portugal, e a gente consome aqui a cultura do Brasil, da Angola, de Cabo Verde, outros países aqui da Europa também. Então acho que essa troca é algo que vai ser um diferencial na criação de conteúdo, porque as pessoas estão em busca de coisas novas, querem refresco nos conteúdos. E quando saturar a criação de algo artificial, as pessoas vão querer o que tem de novo. Então, às vezes é a cultura do Brasil diferente, é a cultura de outro país da Europa que vai trazer um refresco, eu acredito, sabe? Para a criação de conteúdo. E temos visto também, não é? Muita adaptação daquilo que se faz cá fora, ou lá fora, aliás, e depois faz uma versão portuguesa, não é? Sei lá, vejo muito coisas tipo o Brasil também a fazer muitos conteúdos de o que é feito nos Estados Unidos, depois fazem uma réplica em português do Brasil, portanto, há muito isso, não é? Portanto, há essas influências. Mas, Bruno, agora ficou-me aqui uma questão que é, e desculpa, se calhar vou voltar um bocado atrás, que é, tu estavas a falar um pouco da democratização e desta questão das agências, e eu tive aqui um exemplo, até já falei no podcast há uns episódios atrás, que é, eu tive um cliente que queria um site no ar e foram ao Lovable, que é uma ferramenta de inteligência artificial para criar websites e ferramentas, e criaram a sua versão direta daquele site que eles queriam. E depois pediram-me só a mim para publicar, não é? Portanto, isto passou completamente tudo o que seja designers, passou à frente, não é? Nem sequer tocaram naquele site. Passou a empresa de programação, nem sequer tocou naquele site. E quando tu estavas a referir ainda há pouco a democratização, agora fica-me esta ideia de que, à medida que as empresas têm também acesso a estas ferramentas diretamente, não é? Não precisam das agências. Tu não ficas com medo que se passe à frente das agências, não é? Faça um bypass de, não, isto não precisamos de ir à agência, a gente mete aqui o vídeo dos gatinhos criado internamente, não é? Diretamente no nosso TikTok e deixamos a agência de fora. Tens medo disto ou estás a pensar que isto pode acontecer? Na minha visão,
é inevitável, porque como é que tu vai tirar essa ferramenta das mãos das pessoas? As pessoas querem otimizar o trabalho. Então, como é que a gente olha para essa realidade e se adapta a isso, sabe? Talvez as agências não tenham o mesmo tamanho com o número de profissionais que tem na agência, mas ao mesmo tempo, como é que o designer vai poder entender o que está mudando na profissão dele? Será que ele vai ter que aprender a mexer melhor com as ferramentas de IA? Ou, entendeu? Porque não tem como ir contra esse progresso, mas eu acho que pode ser feito também de uma maneira organizada, sabe? Por exemplo, a gente vê o caso de empresas demitindo de um dia para o outro milhares de pessoas. Então, talvez nesse caminho, dessa jornada de utilização da IA em tantos setores diferentes, tem que ter a visão de como a gente ver as leis, as regras para essa transição, sabe? Então, acho que isso olhando um pouco mais macro, assim, não só focando em agência, mas tem que a gente cobrado de quem a gente vai votar, ou, né, seja no parlamento europeu, seja no parlamento português, no Brasil. Pensar quais são as propostas de quem vai ajudar a criar as leis mais atuais para esse tipo de transformação que a gente está vivendo. E as agências entender como é que a gente vai usar essa ferramenta e qual é o nosso diferencial. É o criativo por trás, é o estratégico por trás. Mas também gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso. O que tu acha também? É difícil, não é? A democratização faz muito isso, ou seja, a partir do momento em que a empresa tem acesso a uma ferramenta que até lhe possa dar ideias do que fazer, não é? E que possa dizer, olha, vê lá esta agência livre para, vê o que é que eles defendem. Sim. E agora faz-te conta que és essa agência e cria-me aqui umas ideias de um mapa de social media para os próximos 3 meses. Estás a ver a ideia? Sim. E repara, o designer poderia se especializar com a inteligência artificial e adaptar-se também, mas o designer da agência, não é? Mas, portanto, ele vai continuar a ter um custo que depois, internamente, muitas vezes esse custo não se vê, não é? Na empresa, não é? Sim. Portanto... talvez também a gente tem que olhar da perspectiva do cliente, quando ele quer o que ele quer entregar, o que ele quer consumir primeiro, né? Por exemplo, eu vejo que uma marca fez um post lindo de um artista que desenhou aquela campanha para eles. E deu crédito ao artista, falou qual é o artista. E eu vi que aquilo ali foi feito à mão. Teve um cuidado extra. Tem essa percepção de valor também. Entendeu? Então, acho que é muito dos clientes terem esse senso crítico também, que também é um desafio, né? De olhar e perceber o valor de aquilo ali ter sido feito por um artista ou por alguém que teve um processo de criação e não foi só feito por IA. Então, também não é só na mão das agências ou das marcas, mas na mão de quem consome. Também ter por exemplo, a gente vai ver essa da saturação, é isso. Uma hora não tem como não, às vezes, parecer tudo igual quando é feito de IA. Claro. Sabe? Porque tem certos traços, a ideia também é de a inteligência que pega todas as informações e cria coisa nova. Mas esse novo é com base nesses dados. Então, tende a ter certa repetição, certos cacoetes de resultados. O que são cacoetes? Desculpa. No bom português do Brasil, são coisas que tu acaba sem querer repetindo. Né? Okay. Então, a gente vê vários posters, por exemplo, que são feitos com IA, tem o mesmo traço, tem o mesmo desenho, os textos. Nós conseguimos ver, não é? À distância. Tipo e cada vez mais o nosso olho, o nosso ouvido, etc., a nossa percepção vai ficar mais treinada para perceber o que é um IA muito genérico. Então, acho que a percepção do cliente de perceber que teve um senso crítico, um pensamento crítico, ou criatividade, cultura por trás de algum conteúdo criado, vai fazer a diferença também. Né? Claro. Porque eu vou querer investir, comprar um produto de uma marca que eu vejo que teve ali um pensamento criativo legal, interessante, que me fez pensar ou despertou algo dentro de mim, por exemplo. Dirias que esse é então o valor, o added plus da agência ao cliente? Essa conexão com artistas, com inovação, com cultura, isso pode trazer conteúdos que vão sair da curva, né, do genérico, e vão chamar a atenção pela sua originalidade. E acho que esse é um caminho. E os clientes com poder aquisitivo ou que tem uma bagagem cultural também vão olhar para esses conteúdos com outro olho, com outro olhar, e vão querer investir, né? Esse é um caminho que eu vejo, assim, de ser uma diferenciação. Ok, boa. E por isso é que estavas a falar do nicho, não é? Que é quando nós temos um nicho, é mais fácil nós depois orientarmos e sermos mais especialistas naquilo e conseguimos trazer mais valor como agência ao cliente, é isso? Exatamente. Eu acho que eu acredito que quando a agência consegue passar para os potenciais clientes dela, qual é o seu diferencial no sentido de eu conheço bem esse nicho, então eu vou conseguir mais fácil te entender,
e conseguir mais fácil passar a tua mensagem para os teus potenciais clientes. E o que a agência vai encontrar nessa análise que vai trazer diferencial no conteúdo, no resultado, entendeu? Então, eu acho que por exemplo, Livre Para tá nesses anos todos a focar nesse conteúdo social good, positividade, criação de cultura, nosso contato com a Comissão da União Europeia, porque eu também sou embaixador do Climate Pact, tu és aqui meu fellow embaixador. Também mostrar que esse trabalho voluntariado, mas com propósito, ele tá ali na internet para ajudar outras pessoas a despertarem. Entenderem que dá para trabalhar com propósito, dá para pegar, tu é um professor ou um engenheiro, como é que tu consegue pegar a tua profissão e conectar com algo que tu acredita? Certo. Então, acho que esse é um caminho que as agências vão poder entender que os clientes querem procurar, os consumidores, propósito também nos produtos. Então, por exemplo, é uma nova garrafa de água, mas a garrafa tem produtos, ingredientes ali na composição que são de origem justa e uma porcentagem daquele produto vai para uma entidade que fornece água, a uma comunidade que tem deficiência de água. Então, acho que isso... A proposta que a agência vai levar para a marca, por exemplo, também vai ser um diferencial de pegar a sua rede de comunicação e conectar com ações reais. Certo, porque, ou seja, o que estás a dizer, se eu percebi bem, é que a própria agência também já tem a sua network, a sua rede, não é? Que consegue ir buscar e fazer estas pontes quando está no seu nicho. Exatamente, porque se está no teu nicho, tu já criou uma rede, vai construindo essa rede, né? Sim. Então é mais fácil fazer a conexão real entre entidades que possam colaborar para ter um resultado positivo, de impacto social positivo, por exemplo. E já que a tendência de muitos consumidores é investir em produtos ou serviços que tragam algum valor conectado com o seu propósito e com seus valores e bandeiras que levanta, acho que também é um diferencial contra o genérico de IA, sabe? Tu sabe que estás investindo ou seguindo aquela marca, aquele produto, tem um impacto positivo real na comunidade. Isso. Muito bem, Bruno. Olha, como é que as pessoas te podem contactar e saber e seguirem-te? Claro, olha, primeiro, muito obrigado. Acho que a gente poderia ficar mais horas aqui conversando. Sem dúvida. Muito bom, obrigado por ter me convidado. As pessoas podem me encontrar no perfil da Livre Para, no Instagram, @livre_para. Também podem procurar Bruno Lisboa Time ou Bruno Lisboa Time no Instagram, que está meu perfil profissional lá, ou livrepara.com, o nosso site da agência. E é isso, pode encontrar lá para ver os nossos conteúdos, participar dos nossos eventos. E eu sou muito grato também a Portugal por ter nos recebido nesses anos todos com várias oportunidades. A comunidade nos abraçou, né, desde propostas que a gente levou para juntas de freguesia, para a Câmara Municipal, com nossos eventos e conteúdos. E acho que essa troca de Brasil-Portugal é muito importante, tem muito potencial. E acho que é só o começo assim, de muita criação de conteúdo bacana entre os países. Boa. Gente, muito obrigado por terem estado connosco então até ao final deste episódio e já sabem que amanhã vamos ter um novo episódio. Até lá. Marketing. Tchau. Tchau. Por idiotas.